Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso, a aula anterior, a gente ainda está falando sobre mitos e contos. Na aula anterior, a gente parou exatamente aqui, né? A gente já iria iniciar um outro mito que conta a história, digamos assim, de como a criação do mundo foi feito, né? Mas como os mitos, segundo Jung, são representações, são projeções de processos psíquicos, os mitos eles revelam algo de que passa-se no interior do ser humano. E ao nosso ver, como os mitos são antigos, parece que essa luta do homem, né, do ser humano por alcançar cada vez mais um estágio de consciência mais elevado. Parece que a luta desse indivíduo, do ser humano, sempre foi uma luta contra o próprio inconsciente, contra as forças dinâmicas do inconsciente, que faz com que o indivíduo permaneça no estado de inconsciência, em que pese toda a questão da evolução, né, da consciência, enfim, de tecnologias avançadas, mas em compensação, a alma, o interior do indivíduo permanece num estado ainda primitivo. E aí, só recapitulando, né, a gente falou na aula anterior, para quem está chegando agora, eu recomendo assistir a aula anterior, porque é uma continuação, né? Mas só recapitulando aqui alguns pontos essenciais, a gente falou na aula anterior do mito de Marduk e Tiamat, né? Que é um mito bastante antigo, 2000 anos aí antes de Cristo, né? É um mito dos sumérios e babilônicos, ou seja, um mito bastante antigo que já narrava essa questão dessa luta, né, contra um estado de inconsciência, um estado de caos interior no indivíduo. Só que como é um mito cosmogônico, né, o indivíduo sempre projetou para o céu aquilo que se passava dentro dele. Então, só recapitulando esse mito de Marduk, né, e Tiamat, como Jung falou, representa aí uma projeção, uma representação de um processo psíquico interno. Então ele diz: à medida que o mundo e tudo o que existe é um produto direto da imaginação, a criação do mundo resulta do sacrifício da libido, ou seja, da energia psíquica que anseia pelo passado. Para aquele que olha para trás, o mundo e mesmo o céu estrelado se torna novamente a mãe debruçada sobre ele a envolvê-lo de todos os lados. E da renúncia a esta imagem e da nostalgia por ela origina-se a imagem do mundo que corresponde ao reconhecimento moderno. Desta simples ideia básica resulta o significado do sacrifício cósmico. Um bom exemplo para isto é a matança da mãe primitiva babilônica Tiamat, do dragão, cujo cadáver está destinado a formar o céu e a terra. Ou seja, Tiamat, como a gente falou, ela representa o inconsciente, as forças dinâmicas do inconsciente que faz com que o indivíduo permaneça num estado, digamos assim, de caos, né, de inconsciência primitiva. E aí, a matança desse animal, o cadáver dele vai servir para formar o céu e a terra. Em outras palavras, a energia que é inconsciente, que é primitiva, né, que está presa a conteúdos primitivos de inconsciência, ela é libertada para formar conteúdos conscientes, né? Só que no indivíduo isso é muito mais profundo, porque envolve a questão do Cristo interior, né? Do Adesh, do Atman, ou do si mesmo, ou aquilo que Jung chamou também de processo de individuação. Ou seja, o libertar dessas forças para a criação do céu e da terra no indivíduo significa a criação dele mesmo, ou seja, digamos, um renascimento, né, que é representado por um renascimento nas mitologias. Então ele fala: encontramos essa formulação mais completa desta ideia na filosofia hindu antiga, nos cânticos do Rig Veda.
E aí a gente entra de fato agora, né, nessa transcrição do Rig Veda. E aí o Jung transcreve alguns trechos exatamente dos cantos do Rig Veda. E aí ele fala, né, nos cânticos do Rig Veda, mais precisamente o canto 10, 81 e o 4 pergunta: o que foi a madeira, o que foi a árvore da qual esculpiram céu e terra? Ó sábios, pesquisa isto no espírito. Vice Vakarman, não sei se é assim que pronuncia, o Criador universal que criou o mundo a partir da árvore desconhecida o fez do seguinte modo: aquele que, sacrificando, se aprofundou em todos estes seres como sábio imolador, nosso Pai, ambicionando riquezas por meio de reza, ocultando origem, no baixo mundo penetrou. Mas o que lhe serviu de base, de ponto de apoio? E o Rig Veda, canto 1090, dá resposta a essas perguntas. O Purusha, que significa homem ou ser humano, é o ser primitivo que cobre a terra toda por completo. Para 10 dedos acima fluir ainda, vê-se que Purusha é uma espécie de alma universal platônica, que envolve o mundo também por fora. Nascido, ele envolveu o mundo, pela frente e por trás, por todos os lados. Como alma universal que tudo envolve, e aqui é interessante fazer um abrir um parênteses, como alma universal aqui seria comparada àquilo que os alquimistas chamavam de alma mundi, ou aquilo que seria também chamado por outras tradições como o homem primordial, né? o, o homem original. Então continua, como alma universal que tudo envolve e que Jung faz comparação com o inconsciente coletivo, Purusha também tem um caráter materno. Como ser primitivo, ele representa um estado psíquico primitivo. Ele é o envolvente e o envolvido, mãe e filho ainda não nascido. Um estado indiscriminado e inconsciente. Como tal, ele deve acabar e, como ao mesmo tempo é objeto de nostalgia regressiva, deve ser sacrificado para que possam surgir seres distintos, ou seja, conteúdos conscientes. Com esta hipótese, explica-se o seguinte: como animal sacrificial sobre a palha ofertaram Purusha o que antes se originara, ali o sacrificaram deuses bem-aventurados e sábios que ali se reuniram. E aí um que fala, esse verso é estranho. Se quisermos entender este mitologema nos moldes da lógica, não poderíamos aceitá-lo como é representado. É uma fantasia excessivamente ousada que, além dos deuses, meros sábios tenham sacrificado o ser primário, sem falar do fato de que no início nada existia além dele, isto é, antes do sacrifício, como ainda veremos. Mas se o mitologema se refere ao grande enigma do estado psíquico primitivo, tudo se esclarece. E aí ele faz a transcrição também de novo. Dele, como animal sacrificial, tudo consumado, escorreu o mel do sacrifício com sebo misturado. Com isto criaram-se os animais no ar, e o que vivem na floresta e no lar. Dele, como animal sacrificial todo queimado, usinas e cânticos se originaram, como também os cantos de pompa, todos eles. E o que diversos sacrificais nós conhecemos. De ser humana se formou a lua, o olho como o sol que se vê agora. De sua boca nasceram Indra e Agni. Vayu, não sei se é assim que se pronuncia, o vento, do sopro de seu hálito foi feito. O reino do espaço surgiu de seu umbigo. O céu da cabeça teve origem, dos pés a terra, os polos da orelha.
Assim se fez a criação inteira. É evidente que isto não diz respeito a uma cosmogonia física, e sim psicológica. O mundo se origina quando o homem o descobre, e ele o descobre quando sacrifica sua condição de envolto pela mãe original, pelo estado inicial inconsciente. Ou seja, aqui fica claro que o mundo nasce, o mundo se origina quando o homem o descobre, ou seja, quando ele sacrifica sua condição de envolto pela mãe. A mãe aqui é o inconsciente, ou seja, quando ele sacrifica sua condição de envolto pela mãe original, pelo estado inicial inconsciente. E aqui eu coloquei uma informação, né, de que o Rig Veda, pelas minhas pesquisas, ele foi uma obra escrita por volta de 1700 a 1100 anos antes de Cristo. Em se tratando do mito lá dos Sumérios, o de Marduk Tiamat, ele é mais antigo do que o Rig Veda. Então a gente vê aí que existe uma semelhança, né, de mitos cosmogônicos, ou seja, de que o mundo é criado a partir daquele animal lá que é sacrificado, né? Aqui no caso é um ser primordial, uma alma universal que é sacrificada. Como representação dela, dessa alma, eles colocaram um ser chamado Purusha. E aí, voltando, né, a nossa continuação diz: assim Marduk criou o universo a partir da mãe, ou seja, referindo-se aqui ao mito de Tiamat e Marduk. Vê-se que a morte do dragão materno ocorre aqui sob o aspecto de uma fecundação pelo vento com antecedentes negativos. O mundo é criado a partir da mãe, isto é, com a libido tirada da mãe por meio do sacrifício e pelo impedimento da regressão, que constituía uma ameaça para o herói. Veremos esta fórmula significativa mais de perto no último capítulo, ou seja, ele está se referindo aqui ao livro, né? Também no Antigo Testamento encontram-se interessantes paralelos deste mito. Conforme mostrou Gunkel, assim temos, por exemplo, em Isaías 51, versículo 9, que diz: Desperta, desperta, reveste-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias de outrora, no tempo das gerações antigas. Acaso não foste tu que massacraste Raabe, varando de lado a lado o dragão? Não foste tu que secaste o mar, as águas do vasto oceano, transformando em estrada as profundezas do mar, para abrir passagem aos resgatados? E aqui Jung explica o que significa, né, esse nome Raabe no Antigo Testamento. Ele diz que é frequentemente usado o nome Raabe para Egito, assim como o dragão. Em Isaías 30, versículo 7, chama o Egito a Raabe silenciada. Ele significa, portanto, algo de mal e inimigo. Aqui, Raabe aparece como velho dragão, como Tiamat, contra cujo poder malfazejo Marduk ou Javer se levantam. A expressão os resgatados refere-se aos judeus libertados do cativeiro, mas também é mitológica no sentido de que o herói liberta aqueles que haviam sido tragados pelo dragão-baleia. Ou seja, Jung aqui fala também que no Antigo Testamento encontramos interessantes paralelos do mito, né, de Tiamat e Marduk, ou seja, agora com outro nome, né, como o nome de Raabe, significando aqui o Egito, né, como também o dragão. Bom, aí Jung também faz referência a Salmo 89, versículo 11. Trituraste o cadáver de Raabe. Em Jó 26, 12, versículos seguintes, ele fala: Com seu poder agitou o mar, com sua destreza aniquilou Raabe, o seu sopro clareou os céus.
e a sua mão transpassou a serpente fugitiva. Gunkel considera Raabe como idêntica ao Caos, isto é, Tiamat. O dragão também aparece como Leviatã, como monstro aquático e personificação do mar. Aqui do lado eu coloquei a referência, né? Quem foi Hermann Gunkel, a qual Jung faz aqui a citação do nome dele. Ele foi um estudioso alemão do Antigo Testamento. Nasceu em 1862. E aqui mais uma referência a Salmo 74, versículo 13. Fendeste o mar com tua força e esmagaste as cabeças dos dragões marinhos, esmigalhastes as cabeças do Leviatã, e o deixastes como presa aos monstros marinhos. Abristes mananciais e torrentes, secastes rios inesgotáveis. Outro paralelo é Isaías 27, versículo 1. Naquele dia o Senhor castigará com sua espada afiada, grande e forte, o Leviatã, serpente fugídia, o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Em Jó 40, versículo 20, encontramos um tema especial. Poderá pescar com um anzol o crocodilo e atar-lhe a língua com uma corda? Serás capaz de passar-lhes um junco pelas narinas ou perfurar suas mandíbulas com um gancho? Em Frobenius encontra-se numerosos paralelos a este tema em mitos primitivos, onde o monstro marítimo também é pescado com um anzol. Ou seja, que tudo fazendo referência a esse monstro marinho, essa serpente, né? Que representa, no caso, as forças do inconsciente, as forças dinâmicas do inconsciente. Vimos que a proibição do incesto figuradamente impede o filho de tornar a gerar-se a si próprio através da mãe. Ou seja, a gente já comentou em outras aulas que o incesto ele é um símbolo, né? Ele é um símbolo dessa regressão ao ventre materno, né? Só que não é o ventre materno da mãe física, biológica, mas é o ventre do inconsciente. A mãe aqui é o inconsciente. Então, o incesto que é cometido não é contra a mãe física, biológica, mas é justamente contra o inconsciente, ou seja, esse retornar ao inconsciente e renascer dele, né? Que foi aquela mesma conversa de Jesus com Nicodemos. É necessário renascer novamente. E Nicodemos não entendeu também a simbologia e falou: mas como eu, sendo um homem velho, como é que eu posso voltar de novo a entrar no ventre da minha mãe? Ou seja, que tem que transcender a parte literal dos símbolos, né, para poder compreender o que significam. A mesma coisa com os mitos também, né? E aí continua, porém, não é o homem em si, tal qual ele é, que deve ser gerado novamente, ou renascer como um todo renovado, mas, segundo a mitologia, é o herói ou o deus que rejuvenesce. Estas figuras geralmente são expressas ou caracterizadas por símbolos da libido, ou seja, por símbolos da energia psíquica. E como sempre foi simbolizado, né, essa energia, assim também como nos mitos antigos, sempre é simbolizado por luz, fogo, sol e etc., dando a impressão de representarem a energia psíquica ou vital. De fato, elas personificam a libido. Bom, e aqui, pessoal, Jung vai fazer referência explicando, né, como aqui anteriormente ele tinha falado que geralmente essa libido, essa energia psíquica que renasce do inconsciente, né, para um estado elevado de consciência, ela é personificada. Assim também ele explica, né, por que que ela é personificada. Ele diz o seguinte, ó, é um fato confirmado pela experiência psiquiátrica que todas as partes da psique, na medida em que possuem certa autonomia, apresentam caráter de personalidade, como os produtos de cisão na histeria e esquizofrenia, por exemplo,
ou no caso também dos espíritos, dos adeptos do espiritismo, e também, no caso, as figuras dos sonhos e etc. Cada parcela desagregada da libido, que aqui eu sempre represento essas parcelas como os continentezinhos separados, isto é, cada complexo tem ou é uma personalidade fragmentária. Por isso, voltando às nossas aulas anteriores, que quando um complexo ele invade o campo da consciência, domina o eu, ou seja, domina o complexo do eu. O eu é dominado ali por afetos primitivos. E aí ele perde o controle, né? Tanto é que a pessoa ela assume uma outra feição, né? Até a feição dela é uma outra feição que não a habitual dela, né? Que ela tem sempre. Ou seja, ali é o que antigamente era chamado de possessão. E aí, continuando, assim é se analisarmos as coisas pela observação pura. Mas se formos ao fundo da questão, veremos que se trata de formações arquetípicas, ou seja, de que essas partes da psique que são desagregadas, que estão separadas e possuem certa autonomia, elas também representam aqui formações arquetípicas. E aqui ele continua. Não existe argumentos absolutos contra a hipótese segundo a qual as figuras arquetípicas possuem personalidade a priori e não são personificadas secundariamente, pois os arquétipos, enquanto, e aqui vem a chave, enquanto não representam apenas relações funcionais, revelam-se como agentes pessoais. Dessa forma, são primeiro experimentados, não imaginados, como quer o racionalismo. E aí, gente, basta nós lembrarmos do arquétipo da ânima e do ânimos. Ou seja, enquanto o ânimos para a mulher não se torna uma relação funcional, ou seja, uma função dela com o mundo interior dela, né, com o inconsciente, com a parte da alma dela que é inconsciente, que está mergulhada no inconsciente coletivo, enquanto ele não for uma função de relação, uma ponte para ela, ele vai agir como agente pessoal, ou seja, vai perturbar a consciência, vai, enfim, ela vai se confundir. Tem a questão também dela, ela tá num estado de inconsciência com o ânimos, né? O ânimos ele causa ali um estado de inconsciência, porque o ânimos ele é uma figura arquetípica do inconsciente coletivo. A mesma coisa acontece com a ânima, né? A ânima, enquanto ela não for uma função de relação do próprio homem com o seu, digamos assim, eu interior, com a parte da alma que é inconsciente e que também está mergulhada no inconsciente coletivo, a ânima vai causar ali para ele várias perturbações também na consciência. Ou seja, ela vai se apresentar como um agente pessoal. O que Jung explicava era que esses arquétipos, eles têm uma certa autonomia. Ou seja, se eles têm uma certa autonomia, o complexo do eu não consegue dominá-los, não consegue ter domínio sobre essas partes da psique humana. E é aí que acontece que essas partes da psique, ela domina o complexo do eu. Ou seja, o eu é totalmente perturbado, a sua consciência, né, é perturbada por esses complexos, por esses arquétipos. Assim, o mito do herói é um drama inconsciente que só aparece na projeção. Ou seja, por isso que o homem, o indivíduo, desde sempre, né, pressentiu de que havia nele uma instância superior, ou seja, representada aqui pela figura do herói, mas em outras tradições essa figura ela é representada pelo Cristo interior, pelo homem primordial, Adão Cadmo, Adeste, enfim, tantos nomes que aparecem, Atma. Ou seja, o homem sempre pressentiu de que essa instância superior nele é que, ao ligar-se com ela,
venceria essa questão da inconsciência, né? Do estado inconsciente, das forças dinâmicas do inconsciente, ou seja, da libido do inconsciente primitiva. Então Jung fala assim: o mito do herói é um drama inconsciente que só aparece na projeção, comparável aos acontecimentos da alegoria da caverna de Platão. Outra coisa que eu sempre vi essa caverna de Platão, né, quando eu comecei a ler os livros de Jung e saber sobre a questão do inconsciente, foi que o que Platão ele tentando dizer ali no mito da caverna era exatamente essas projeções do inconsciente, né? Claro que esse mito eu acho que ele serve também para outros níveis de consciência, ou seja, para níveis um pouco mais 3D, né, da terceira dimensão. E aí ele continua: o próprio herói aparece então como um ser que possui mais do que mera natureza humana. Desde o início, ele é caracterizado como um deus em potencial, sendo psicologicamente um arquétipo do si mesmo. Sua divindade exprime que o si mesmo é luminoso, um quase-deus ou participante da natureza divina. Neste mitologema poderia encontrar-se o motivo da disputa sobre a homoousia. Homoousia, não sei se é assim que se pronuncia, é uma palavra grega que significa da mesma substância ou mesma essência. É um termo teológico cristão que descreve a relação entre Jesus e Deus Pai. E aí ele fala, né? Neste mitologema do herói poderia encontrar-se o motivo da disputa sobre a homoousia, pois psicologicamente não é indiferente se o si mesmo deve ser considerado de natureza igual ou semelhante ao pai. A decisão a favor da homoousia era de importância psicológica. Com isto se decidiu que Cristo era de natureza igual a Deus, mas sob o ponto de vista da história comparada da religião e da psicologia, Cristo é um tipo do si mesmo. Ou seja, aqui o que está falando é sobre a questão de que existe dentro do homem, né, algo que é semelhante a Deus. Esse algo que é semelhante a Deus é representado por o Cristo interior, ou nesse caso, pelo si mesmo, né? Ou seja, por um que ele chama inicialmente de um arquétipo. O si mesmo ele é luminoso. Ou seja, a forma de como o indivíduo vai viver esse Cristo interior, esse si mesmo interior, ao meu ver, é uma forma, digamos assim, indireta, porque como ele a princípio ele se manifesta como um arquétipo, ele é um arquétipo inicialmente, o indivíduo ele não pode se identificar com o arquétipo. É como se houvesse, digamos assim, um equilíbrio, né? Deve haver um equilíbrio entre esse homem interior, né? Esse homem espiritual interior, o Cristo interior, e a pessoa física que está aqui vivendo temporariamente. Ou seja, como se ao mesmo tempo o Cristo interior, o si mesmo, a imago Dei no homem, se realizasse no indivíduo aqui na Terra. Esse é a minha percepção, pelo menos até agora, né? Psicologicamente, o si mesmo é uma imago Dei e empiricamente não pode ser dela distinto. Resulta daí que as duas ideias têm essencialmente a mesma natureza. O herói é o ator da transformação de Deus no homem. Corresponde àquilo que denominei de personalidade humana. Esta exerce grande fascínio sobre o consciente. O eu facilmente cede à tentação de identificar-se com o herói, o que acarreta uma inflação psíquica com todas as suas consequências. Ou seja, o eu aqui, se ele se identificar com o arquétipo do herói, ou o si mesmo, a imago Dei, é como se o inconsciente engolisse ele,
Só que aqui no caso é o arquétipo que domina ele, domina o eu. E aí o eu já não pode mais, digamos assim, tornar as coisas conscientes. Não há mais nada para tornar consciente, porque é como se perdesse uma parte da personalidade. Porque a consciência ela tem que se manter, ou seja, o eu, o complexo do eu, ele tem que se manter junto com o inconsciente. Então, é uma relação, digamos assim, recíproca, né? Um não pode dominar o outro. Neste sentido, é compreensível a aversão de determinados círculos eclesiásticos pelo Cristo interior, e isto como medida preventiva contra o perigo da inflação psíquica que ameaça o europeu cristão. Ou seja, muitos círculos eclesiásticos eles não faziam essa comparação do Cristo interior justamente por ter medo, né, de se identificar com um arquétipo, com o Cristo interior. Mas aqui é no fato de que o Cristo interior, por ele ser um arquétipo, ele chegar a dominar o eu, ou seja, causar essa inflação psíquica, né? Como aqui Jung fala, né? Contra o perigo da inflação psíquica que ameaça o europeu cristão. Embora a filosofia religiosa hindu seja dominada pela ideia da homosia, ou seja, de que o ser humano ele é semelhante a Deus ou ele tem algo que é semelhante a Deus. Embora a filosofia religiosa hindu seja dominada pela ideia da homoousia, o perigo daí decorrente é menor, porque o hindu possui um conceito de Deus correspondente, o que não acontece com o cristão. Este ainda tem uma introspecção muito insuficiente para poder perceber que modificação no conceito de Deus a homoousia do si mesmo significa. Queira perdoar-me o leitor a estas considerações aparentemente distantes. Eu apenas as acrescento para dar à luminosidade do arquétipo do herói o seu devido destaque. Ao que parece, aqui agora é uma observação minha, né? Ao que parece, o herói é aquela instância superior que reside no homem, o que é chamado de Anthropos, o homem original, o Atma, o Purusha, o Adão Cadmo, o Cristo interior e tantos outros nomes. Jung chamava de Imago Dei, imagem de Deus no homem. O herói luta contra as forças do inconsciente. Estas forças inconscientes são representadas em muitos mitos por animais. Estas forças dinâmicas do inconsciente são personificadas no dragão, na serpente, no monstro marinho, na baleia, ou seja, todas aquelas viagens noturnas, viagem pelo mar, que significa viagem no inconsciente, né? Que o herói enfrenta ali o dragão, o monstro marinho, a baleia, representa essa introspecção, esse estado em que o indivíduo ele regride ao inconsciente, onde ele, digamos ali, ele trava uma batalha contra o inconsciente. Mas essa batalha é contra um estado de inconsciência, como a gente viu na aula anterior. Um estado psíquico e inconsciente de se identificar com partes da, da psique que ainda representam, digamos, uma parte do inconsciente coletivo, no sentido de que não houve diferenciação ainda, ou seja, ele não conseguiu separar, fazer a divisão, né, ou aquilo que os alquimistas chamavam de dissolução, não conseguiu separar, dissolver aquilo que é amplo demais, né, que é coletivo demais, daquilo que é individual, daquilo que é o Cristo interior, digamos assim. E aí, pessoal, Jung fala que as mitologias cosmogônicas são psicologia projetadas para o céu. Como a gente viu, né, no mito de Tiamat e Marduk, e também no mito do Rig Veda, de Purusha, ou seja, de que o indivíduo sempre pressentiu de que ele devia
essa luta sempre constante com o inconsciente, né, na forma de que algo deveria nascer aí, né, de que o mundo nasce sempre de um estado de caos, de inconsciência. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mencionamos acima que os dioscuros, não sei se é assim que pronuncia, representam uma ideia semelhante, embora sob uma forma um pouco diferente. Um sol é mortal e o outro é imortal, ou seja, aqui representa as duas partes da personalidade do indivíduo. A parte mortal, que é o consciente, né? Ou seja, esse período de vida que nós temos aqui de no máximo 80, 100, 120 anos, e uma parte imortal em nós que é sempre essa continuação da vida, né? Ou seja, do inconsciente, né? Que é amplo e, enfim, que desde sempre a gente nasce a partir dele, né? A consciência nasce a partir do inconsciente. Ela brota do inconsciente, por assim dizer. E aí ele continua: como toda esta mitologia é psicologia projetada para o céu, a proposição básica provavelmente é: assim como o homem consiste de um elemento mortal e outro imortal, também o Sol é um par de irmãos, dos quais um é mortal e o outro é imortal. O homem de fato é mortal, mas há exceções. Existem homens imortais ou alguma coisa em nós que é imortal. Assim, os deuses, ou o Shidi ou Shidir, ou um conde de Saint-Germain, são aquela parte nossa imortal que paira algures inatingível. O Conde Saint-Germain, a gente já ouviu falar, né, que é como se fosse um homem, né, que não dizem que não morre, né? Na verdade é como se ele nascesse em cada geração, como se ele estivesse dando continuidade, né, à obra dele, enfim. E Shidri, ou Shidi, não sei como é que se pronuncia, aqui é uma figura mitológica também, se eu não me engano é do Alcorão. Tem um mito que fala sobre esse Shidi com Moisés e Josué, filho de Num. E aí continua, a comparação com o Sol sempre de novo nos mostra que a dinâmica dos deuses é energia psíquica. Ela é a nossa parte imortal, representando aquele elo através do qual o homem se sente integrado para sempre na continuidade da vida. É vida da vida da humanidade, suas fontes que emanam das profundezas do inconsciente provém do tronco de toda a humanidade, onde o indivíduo isolado, biologicamente ao menos, não passa de um galho cortado e transplantado da mãe. E aqui a gente tem a figura, né, desse Dioscuros. Dioscuros é um termo grego que significa filhos de Zeus e refere-se aos gêmeos Castor e Pólux, que um deles é mortal e o outro é imortal. E aí, se eu não me engano, no mito, né, fala que o que é imortal, ele cede da imortalidade dele para o irmão que é mortal. E aí, pessoal, chegamos aqui a um mito também cósmico, é um mito sobre a alma presa na matéria. Bom, no texto acima citado, o anzol se relaciona com Cristo, pois a alegoria medieval representava Deus Pai capturando o Leviatã com a isca do crucificado. E aqui ao lado a gente tem uma imagem do livro Estudos Alquímicos, onde nós temos aqui o Deus Pai, né, através do crucifixo aqui de Cristo crucificado, capturando o Leviatã. A pesca do Leviatã com a vara de 7 elementos da tribo de Jessé, tendo por isca o crucifixo. E aqui representa novamente também um processo psíquico, segundo Jung. Ele diz: a ideia de que Deus lança um anzol é de origem maniqueia,
E aí a gente tem que entender o que que é maniqueísmo, né? E o maniqueísmo, ele é uma filosofia religiosa sincrética e dualística, fundada e propagada por Manes ou Maniqueu, filósofo heresiarca do século III, que divide o mundo simplesmente entre bom, né? O bom seria Deus e o mal seria o diabo. A matéria é intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom, segundo essa filosofia religiosa, né? Com a popularização do termo maniqueísta, passou a ser um adjetivo usado para descrever todas as doutrinas fundamentadas nos dois princípios opostos do bem e do mal. Quando o gnosticismo primitivo já perdia sua influência no mundo circunmediterrâneo, surgiu na Babilônia e na Pérsia, no século III, uma nova vertente, o maniqueísmo. Então ele fala, né, a ideia de que Deus lança um anzol é de origem maniqueia. De fato, ele lançou o homem primordial como isca, destinada a atrair os poderes das trevas a fim de capturá-los. O homem primordial é designado como psique em Tito de Bostra, isto é, como a alma do mundo. Tal psique corresponde ao inconsciente coletivo, que, enquanto único, é representado pelo único homem primordial. E aí, pessoal, só fazendo referência, quem foi Tito de Bostra, né? Ele foi um teólogo católico e bispo do século IV, nomeado entre os grandes homens do tempo do imperador Constâncio II. E Jung faz referência a ele dizendo: o homem primordial é identificado como psique em Tito de Bostra. Ele faz referência a esse livro aqui que tem como título Principais Problemas do Gnosticismo. Esse livro ele é uma versão nova de 2020 e alguma coisa, 2021, não me recordo. Mas Jung faz referência, eu acredito que a primeira versão desse livro, que foi em 1907. Bom, antes da gente adentrar mais sobre a questão do homem primordial, sobre essa alma universal, alma do mundo, sobre o símbolo do Leviatã, né? Ele é um peixe feroz citado na Tanakh ou no Antigo Testamento. É uma criatura que, em alguns casos, pode ter interpretação mitológica ou simbólica, a depender do contexto em que a palavra é usada. Geralmente é descrito como tendo grandes proporções, é bastante comum no imaginário dos navegantes europeus da Idade Média e nos tempos bíblicos. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó, no capítulo 41. E aí, pessoal, só para a gente lembrar que no livro de Jó também fala de um outro monstro chamado de Behemonte. Behemonte e Leviatã são duas manifestações de Javé. Javé é o Deus do Antigo Testamento. Na verdade, um que fala que Bemonte e Leviatã são personificações de forças demoníacas da natureza, ou seja, são forças do inconsciente, só que são forças, digamos assim, destruidoras, né, por assim dizer. Ou seja, são forças inconscientes. Bom, voltando à questão do homem primordial, é preciso a gente compreender aqui que o homem primordial ele é designado como psique, isto é, como alma do mundo. Tal psique corresponde ao inconsciente coletivo, que, enquanto único, é representado pelo único homem primordial. E aí Jung vai falar que esse homem primordial, ou seja, a psique, ele é um complexo de representações. E esse complexo de representações tem um parentesco interno com as ideias acerca de Sofia Achamout, que encontramos em Irineu. Ele diz que a reflexão, a meditação da Sofia superior, separada dolorosamente do pleroma superior, mergulhou na sombra e nos espaços vazios, impelida pela necessidade. Fora da luz e do
pleroma, ela tornou-se informe, amorfa, como um aborto, porque ela não compreendia nada, isto é, ela se tornara inconsciente. Mas o Cristo do alto, estendido na cruz, teve piedade dela e, por seu poder, deu-lhe uma forma que era suficiente para o seu ser, mas não para a consciência. Não se trata aqui apenas do homem primordial, que nas trevas é utilizado como isca, mas sim da sabedoria, figura feminina que, impelida por uma necessidade interior e da reflexão e meditação, abandona o pleroma e sua luz para mergulhar nas trevas. Ela é parcialmente liberta da ausência de forma na qual caíra pelo Cristo estendido na cruz, uma vez que ele lhe dá pelo menos uma existência formada para o ser, mas não para a consciência correspondente. Depois de ter cumprido isto, ele voltou para o pleroma, levando sua força, ou seja, de Sofia, e a abandonou a fim de que, sofrendo a paixão que está ligada à separação do pleroma, ela aspire ao que há de melhor, uma vez que ela possuía um certo odor de imortalidade nela deixado pelo Cristo e pelo Espírito Santo. Para estes gnósticos, não era apenas o homem primordial que se perdia nas trevas. Aqui aparece uma diferenciação, uma vez que o lugar do homem primordial havia sido tomado, de certo modo, pela figura feminina da sabedoria, Sofia Shamout. Desse modo, o elemento masculino se subtraía ao perigo de ser tragado e permanecia na luminosa esfera pneumática. Pelo contrário, o feminino, movido em parte por um ato de reflexão e em parte pela necessidade, se punha em ligação com as trevas exteriores. O sofrimento que o acobrunhava consistia numa cadeia de emoções, como tristeza, o medo, a consternação, a perplexidade, a nostalgia. E aqui lembra de novo, né, a questão da nostalgia, né? Ora ria, ora derramava lágrimas. E foi justamente desses afetos que saiu toda a criação. Ou seja, aqui novamente um outro mito cosmogônico, né? Da criação do mundo, né? Do universo, do céu, da terra. E aqui é um mito gnóstico, né? Que fala sobre essa Sofia Shamout, que seria, digamos, uma parte do homem primordial, é uma diferenciação, e essa parte caíra na matéria, ou seja, caiu nas trevas, se perdeu, e ela, digamos, estaria presa na matéria. Este singular mito da criação é evidentemente psicológico. Ele descreve, sob a forma de uma projeção cósmica, a separação da ânima feminina de um consciente masculino orientado para o domínio espiritual e com tendência para o absolutismo, isto é, para uma vitória definitiva do espírito sobre o mundo sensível, isto na filosofia pagã da época e também no gnosticismo. Esse desenvolvimento e essa diferenciação da consciência encontraram sua expressão literária nas Metamorfoses de Apuleio e particularmente em seu conto Amor e Psique, ou Cupido e Psique, né, alguma coisa assim. A situação emocional, e agora vem a explicação psicológica desse mito projetado para o cosmo, né? Ou seja, pessoal, como os mitos eles são processos psíquicos que se passam, né? São processos psíquicos inconscientes que se passam no interior da alma. Ele diz: a situação emocional da Sofia perdida na inconsciência, sua falta de direção e de forma e a possibilidade de sua perda completa
descrevem do modo mais exato o caráter da ânima de um homem que se identifica com sua razão e intelectualidade unilaterais. Ele se acha arriscado a dissociar-se de sua ânima, perdendo assim completamente sua relação com o inconsciente compensador. Em tal caso, o inconsciente costuma produzir emoções desproporcionadas, tais como irritabilidade, falta de autodomínio, arrogância, sentimentos de inferioridade, humores, depressões, explosões de cólera e outros sintomas semelhantes, como a correspondente falta de autocrítica, perturbações de julgamento, enganos e desvarios. A orientação espiritual perde em tais casos sua relação com a realidade. O espírito torna-se desconsiderado, pretensioso e tirânico. Quanto mais sua ideologia é inadequada, mais reclama ser considerada por todos, e o indivíduo fica disposto a usar da força para chegar a isso. Tal estado é um verdadeiro ou uma verdadeira paixão da alma que, no entanto, não é percebida de início, devido à falta de introspecção. Só pouco a pouco ela vem até o nível consciente como um vago mal-estar. Desse modo, a alma é incitada a voltar-se para o lado da percepção, constatando que algo não vai bem e que se está sofrendo verdadeiramente por causa de alguma coisa. Este é o momento em que aparecem os sintomas corporais ou psíquicos que não podem mais ser expulsos da consciência. Ou seja, quando os sintomas corporais ou mesmo os sintomas psíquicos eles aparecem, é porque o estado da alma já é um estado muito mais grave, ou seja, já aconteceu aquilo que Jung chama de dissociação psíquica, né? O eu se separou tanto do inconsciente, no caso aqui da ânima, né? O homem se separou tanto dessa parte da alma que é uma alma inconsciente dele, e aí depois só vem a questão dos sintomas, né? Ou seja, o inconsciente ele reage, né, a essa separação. Em termos do mito, eis a expressão disto. E agora ele dá a explicação, né, do que significa tudo isso. O Cristo, enquanto princípio da espiritualidade masculina, reconhece o sofrimento da Sofia, isto é, da psique, e lhe dá a forma, ou melhor, a existência, mas a abandona depois a si mesma, para que ela sinta claramente seu tormento. A consciência masculina se contenta em perceber o sofrimento psíquico, mas não toma de nenhum modo consciência do motivo deste último, ou seja, do motivo do sofrimento, do porquê está sofrendo, né? E aí ele fala, mas não toma de nenhum modo consciência do motivo deste último, abandonando a alma à inconsciência. Este fenômeno é típico e pode ser observado ainda hoje em todas as neuroses masculinas, e não só nelas, mas em todos os indivíduos considerados normais que entram em conflito com o inconsciente devido a uma certa unilateralidade, principalmente de ordem intelectual, e a uma certa cegueira psicológica. Ou seja, o indivíduo ele pode até perceber, digamos assim, os sintomas, né? Ele percebe, mas ele não procura saber qual o motivo dos sintomas, ou seja, o motivo mais profundo, né? Ou seja, o porquê que a alma está sofrendo, o porquê ele está sentindo tudo aquilo, né? Qual é a razão, qual é o sentido de tudo isso? E aí isso é representado pelo mito, né? Onde ele abandona a Sofia Achamout e essa parte da alma ela fica presa na matéria, ou seja, ela não consegue ser resgatada, né, para o pleroma, para a consciência, para trazer para cima. Neste mito psicológico, o homem primordial, o Cristo,
continua sempre como um meio de dominar a obscuridade, mas ele divide seu papel com um ser paralelo a ele, a Sofia, e o crucificado não aparece mais como uma isca fixada no anzol de Deus, mas sente piedade da metade feminina e informe, manifestando-se a ela como aquele que está estendido na cruz. O texto grego utiliza aqui uma expressão vigorosa que sublinha de modo particular a distensão e o estiramento. É a imagem de um estado de tormento que ele coloca diante da Sofia sofredora, de modo que eles possam reconhecer reciprocamente seus sofrimentos. No entanto, antes que ocorra este conhecimento, a espiritualidade masculina se retira de novo para o seu reino de luz. Tal traço característico se encontra sempre em casos deste tipo. Assim que a luz percebe a obscuridade e que se apresenta a possibilidade de uma relação, o impulso de poder, tanto do lado da luz como do lado da sombra, se manifesta e nada quer ceder de sua posição. Ou seja, quando existe essa possibilidade de uma relação, de uma aproximação da parte consciente da personalidade com a parte inconsciente, tanto a parte luz, que representa o consciente, não quer ceder da sua luz, como a parte inconsciente também não quer ceder, digamos assim, do seu estado inconsciente, em um estado até mesmo sombrio. E aí ele continua: o mundo da luz não quer, ou seja, nessa possibilidade de relação, de aproximação, para que os dois se unam, aí ele fala: o mundo da luz não quer atenuar sua claridade. E o mundo obscuro não deseja abdicar de suas emoções cheias de delícias. Nenhum nem outro percebe que seu sofrimento é uma só e a mesma coisa, estando ligada ao processo de transformação da consciência. Neste processo, com efeito, uma unidade primordial está cindida em duas metades irreconciliáveis, que são o um e o outro. Não há consciência sem esta discriminação de princípio. Tal dualidade não pode ser eliminada imediatamente sem que a consciência se extingua. No entanto, a totalidade original permanece como um desiderato, ou seja, com um desejo, de que ocorra essa totalidade original é como se ela impelisse o homem para que ele atingisse essa totalidade original. Então ele fala: no entanto, a totalidade original permanece como um desiderato, em nosso texto, como um valor absolutamente desejável. Ele se estende para o que difere. Trata-se daquilo pelo que Sofia aspira mais do que o Cristo gnóstico. Assim, as coisas atualmente também se dispõem, como a consciência racionalista e intelectual, embora dita espiritual, as deixou, mais tendentes à distinção do que à unificação em vista da totalidade. Por isso, é o inconsciente que produz os símbolos da totalidade. Ou seja, a consciência racionalista e intelectual, ele deixou as coisas mais, digamos assim, voltadas para uma distinção, uma separação, do que para uma unificação. Quem está precisando mais, digamos assim, quem deseja mais do que o Cristo gnóstico a uma união é a Sofia. É ela que manifesta, então, no caso, os símbolos da totalidade. Ainda que ela, anteriormente, como ele disse, ninguém quer ceder, do seu poder. Ou seja, nenhum lado quer ceder para que haja essa unificação e se chegue a essa totalidade original. Bom, pessoal, o próximo assunto seria mito do homem cósmico ou homem primordial.
que em algumas tradições, na verdade, praticamente em todas as tradições, ele recebe um nome diferente, como por exemplo, os indianos dão o nome de Atma. Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.